Opa, opa, ao vivo, quer dizer, ao vivo agora, para depois vocês verem a gravação da aula, tá certo? Vamos ser mais exatos. Bom dia, pessoal, prazer em revê-los novamente, como sempre. E hoje, nessa aula, nós vamos ver algo muito importante que aconteceu essa semana, né? Aquela informação importante no qual os valores de referência da pressão arterial normal foi alterado, né? Aquele padrão de 12/8 como normalidade de uma pressão não existe mais. Esse valor de referência não existe mais para valores normais de PA. Mudou, certo? Mudou. E muita gente tinha 12/8 com pressão normal. Tá? Eu mesmo tinha a base de remédio, mas tinha mais ou menos. Tá? Agora o negócio mudou, gente. Quais seriam os valores de uma pressão normal agora, depois dessa mudança? O que é normalidade? O que é um pré-hipertenso? O que seria um hipertenso? Vamos explicar? Vamos explicar. Tá certo? Lembrando que na aula passada nós vimos o último elemento figurado do nosso sangue, a parte pesada, que foram as plaquetinhas ou trombócitos, e hoje nós vamos ver então a danada, a que trabalha em silêncio, a famigerada e terrível, que pode matar, pode dar AVC, pode dar ataque cardíaco, né? A chamada pressão arterial, ok? Tá bom? Hoje em dia, pessoal, conforme essas informações dessa semana, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? E a Sociedade Brasileira de Nefrologia, os valores de referência mudou. E eles mudaram esse valor de referência com o objetivo de prevenção. Prevenção para a população, tá certo? E orientação aos médicos. É um serviço de prevenção, preventivo. Que serve para a população e também para um médico de alerta, tá? Ao seu paciente. Ok? Mas antes de explicar tudo isso, pessoal, vamos voltar no tudo do tempo e fazer aquele histórico. O professor gosta de fazer o histórico, ok? Porque hoje está frio, hein, pessoal? Ó. Bom, gente, pressão arterial. Quanto é que foi medida mais ou menos uma pressão arterial em um ser vivo? Em 1733, Stephen Hales, introduzindo um tubo na artéria de um cavalo, conseguiu aferir mais ou menos a pressão arterial do animal. E hoje mostra nos livros o cavalinho deitado, aquele tubo enorme saindo da artéria do cavalo, alguém segurando o tubo para fazer a medição. Então isso foi em 1733, século XVIII, eu estava lá e vi isso aí. Muito bem, eu já falei isso, o professor está lá. Agora, gente, em 1856, século XIX, o cirurgião J. Five, tá? J. Five, esse cirurgião J. Five, tá certo? Fez a primeira medição arterial acurada em um homem. Acurada significa, vamos dizer assim, mais ou menos exata. Em um homem, acurada. Tá certo? Em um homem. Então a primeira medição feita em homem, em termos de pressão arterial, no ser humano, foi em 1856. Aí o tempo passa, e a gente vê mais ou menos em 1905, não, antes disso, 1896, no século XIX, tá? O uso clínico do aparelho chamado de esfigmomanômetro, o esfigmomanômetro, aquele aparelhinho que o médico mede a sua pressão arterial quando você vai no consultório. Esse é o nosso querido esfigmomanômetro. Foi aferido em 1896, no século XIX, tá certo? Por Scipione Riva Ricci. Esse Scipione Riva Ricci, em 1896, então, foi a primeira pessoa em uso clínico do aparelhinho chamado de esfigmomanômetro, tá certo? Esfigmomanômetro. Muito bem.
Agora, a combinação, quando você vai no médico, você vê, né? A combinação do estetoscópio mais o aparelhinho, quando o médico coloca o estetoscópio, mais o aparelhinho, que seria o esfigonomômetro, tá certo? Foi feito, mais ou menos, foi feito em 1905, no século XX já, pelo Nikolai Kurotkov. Esse Nikolai Kurotkov, tá? Em 1905, ele fez a primeira medição, então, do estetoscópio, mais o aparelhinho, para facilitar a medição. Então existe um histórico aí, né, pessoal? Existe um histórico a respeito disso. É legal você saber desse histórico, tá bom? Tá, então vamos lembrar só as datas. 1733, depois pulou para 1856, 1896, depois pulou para 1905, e aí sim, aí vai. Tá certo? Bom, gente, o esfigomamômetro do nosso querido Scipione Riva-Ricci, tá? Atualmente depois de mais de 100 anos, tá certo, de uso clínico, atualmente é o melhor e mais simples, acurado para medir a pressão arterial. Até hoje é usado, 100 anos depois, tá, que ele fez a primeira medição, né? Tá? Até hoje é usado, isso a nível mundial. Tá? Para é uma forma melhor e mais simples medir a pressão arterial. A gente vai no médico, a gente observa ele fazendo isso, tá? Em alguns PS, alguns hospitais, existe aquele móvel, né? A pessoa arrasta aquele móvel onde tem a coluna de mercúrio, coloca o esfigomamômetro, né? E você observa então a coluninha, tá certo? Subir lentamente para marcar, para aferir a sua pressão arterial. Tá certo? Então, depois de mais de 100 anos do esfigomamômetro, né, o esfigomamômetro do nosso querido Ricci, até hoje é utilizado com precisão. Agora, gente, depois desses dados, né, históricos, depois de falar que inovou até hoje, depois de 100 anos, depois de 100 anos a utilização desse aparelho, agora não adianta nada falar nisso sem saber o que é a pressão arterial. O que é a pressão arterial, pessoal? É uma pressão dentro da gente? Exatamente. Está relacionado com o sistema circulatório? Mas é claro que está. Tá certo? Lógico, sem dúvida nenhuma. Sem o sistema circulatório, obviamente, não existiria PA, pressão arterial. Não é verdade? Agora, o sistema circulatório do nosso corpo é formado pelo quê, gente? Principal órgão, que é o coração, órgão muscular, tá certo? Musculatura estriada cardíaca, órgão muscular, que tem seus movimentos de contração e relaxamento que a gente vai ver, ligado, conectado a uma rede de vasos sanguíneos, que envolve artérias, veias, capilares e venas. E quem trabalha com o coração principalmente são o quê? As artérias e as principais veias, tá certo? Então, o que seria a pressão arterial? Tá? Seria o quê? É a força do sangue, contra as paredes, tá certo? Das artérias. É a força do sangue contra as paredes das artérias? Exatamente, quando circula pelo corpo. Então, essa força que o sangue faz dentro dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, quando circula pelo corpo, então toda aquela circulação de pequena e grande circulação, isso é chamado de pressão arterial, ok? Pressão arterial, tá? Agora, gente, essa pressão arterial é um indicador do quê? É um indicador de saúde cardiovascular. Quer dizer que a pressão arterial é um sinônimo, é um indicador de saúde cardiovascular, saúde do sistema circulatório, do coração, dos vasos e tudo mais? Exatamente. Tá? Lembrando que o coração, gente, ele é proporcional ao punho fechado de uma pessoa. Lado esquerdo levemente tombado, pro direito, e dividido em 4 câmaras, né? Lembra disso? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Existem as válvulas, né, que separam os átrios e ventrículos, as válvulas atrioventriculares, que seria então
a tricúspide e a mitral, tá certo? Válvula tricúspide e válvula mitral, tá certo? Mitral ou bicúspide, tá certo? Então, existe lá o pericárdio, o endocárdio, o miocárdio, verdade? As câmeras e tudo mais. Então, gente, para você entender que a pressão arterial, ela resulta em quê? Ela mostra, ela aponta a saúde do seu sistema cardiovascular, tá? Bom, gente, como é que funciona a pressão arterial? Como é que ela funciona? Ela funciona através dos movimentos ou batimentos do coração. Quando o coração ejeta sangue nas artérias e quando o coração recebe sangue dentro das suas câmaras internas, átrios e ventrículos. O movimento que o coração faz para injetar sangue nas artérias, a mão do professor, de contração, movimento de contração, para injetar sangue nas artérias. Esse movimento ele é chamado de sístole. Sístole. Sístole se contrai e manda sangue. Sístole se contrai e manda sangue. É o batimento sístole ou sistólico, tá? De contração do coração que manda sangue para dentro das artérias. Muito bem. O outro movimento é o movimento de descanso, onde o coração ele recebe sangue para preencher as suas câmaras internas, os átrios e ventrículos. Tá certo? É o movimento de diástole, o movimento diastólico. Ele relaxa e recebe o sangue. Sístole, ele manda o sangue. Então, como é que seria o movimento? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole manda, diástole recebe. Sístole manda, diástole recebe. E assim vai, assim vai, assim vem. São os movimentos do coração. Tá, os movimentos de contração e relaxamento do coração. Sístole e diástole. Tá certo? Isso é bom você saber. Tá? Agora, gente, é importante você saber também, além disso, tá? Que como é que ocorre a medição da pressão arterial? Como é que ela é medida, então? Ela é medida, tá certo? Em milímetros de mercúrio. Ô, professor, para um pouquinho, peraí. O senhor está falando hoje, hein? Eu estou falando, tem que falar. Por que em mercúrio, professor? Por que em milímetros de mercúrio? Por que mmHg? Por que em milímetros de mercúrio? Tá? Voltando no tempo, nós temos então o barômetro de Torricelli. Lembra que você aprendeu na quinta série? Medir a pressão atmosférica a nível do mar ou a nível de São Paulo. Então a pressão atmosférica, ela foi medida pela experiência do nosso querido Torricelli, né, que todo mundo lembra disso na quinta série, né, ou no sexto ano hoje. Então, essa medida virou um padrão internacional, né, para medir a pressão arterial, tá, a unidade de medida como o mercúrio, na coluna de mercúrio. Tá bom? Então se usa isso como padrão. Historicamente também como ficou considerado, isso virou um padrão mundial. Então, a PA, a pressão arterial, a nossa medição, é medida também em mercúrio, na coluna de mercúrio, tá certo? Essa experiência do Torricelli foi feita lá no século, acho que século XVII, né? Torricelli foi um físico italiano que mediu a pressão arterial a nível do mar e também nas alturas para ver a diferença, ok? Por isso que é utilizar. Agora, gente, quais seriam os valores de referência da pressão arterial antes e agora? Antes, o valor de normalidade de uma pressão arterial era 120 por 80 na coluna de mercúrio, ou 12 por 8, como todo mundo conhece, tá certo? Aonde 120 ou 12 seria o quê? A pressão de A, seria a pressão de sístole. Sístole. Contração do coração, sístole seria o 12. E o 8 seria então a pressão diastólica, que o coração relaxa e recebe sangue nas suas câmaras, né?
É comum a gente falar 120 por 80, que é a mesma coisa de 12 por 8. 120 por 80 na coluna de mercúrio, né? E 12 por 8, que todo mundo fala, que o povão fala. Tá bom? Então 12 seria é quando o sangue manda para dentro das artérias, quando o sangue manda, o coração manda, ele aperta, se contrai e manda sangue para dentro das artérias, que seria o 12. E o 8, que é a pressão mínima, a máxima seria 12, e a mínima 8, que seria então o movimento de diástole, quando o coração recebe o sangue para preencher todas as suas câmaras importantes. Certo? Hoje, essa semana, agora está valendo para você não fazer confusão, tá? De acordo com as 3 sociedades importantes brasileiras: Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Nefrologia, esses valores mudaram agora, tá certo? Então, uma medida hoje de 12 por 8, que antigamente era uma normalidade padrão, hoje é considerada como pré-hipertenso. Pré-hipertenso. Pré-hipertensão. Tá certo? Ah, sim. Quer dizer que essas 3 sociedades estabeleceram, então? 3 sociedades brasileiras? Exatamente. Então, hoje, 12 por 8 não seria uma normalidade, já seria um quadro de pré-hipertenso. Tá certo? Mas qual o objetivo de fazer isso? Por que eles fizeram isso? Por que essa alteração nos valores de referência de uma pressão normal? Presta atenção, gente, vocês estão aí, anota, veja, isso é conhecimento. Pode até cair no Enem, no vestibular esse ano, sobre mudança dos valores de referência da pressão arterial. Presta atenção, não velho professor. Deixa eu ajeitar minha barba aqui, o meu bigode. Isso. Vamos lá, gente. Capricha. Bom, gente, o objetivo foi adotar hábitos saudáveis. Para a população? Sim. E o que mais? Chamar a atenção do povão, chamar a atenção da população para se cuidar. Tem gente que nunca aferiu uma pressão arterial, nunca foi na farmácia medir. É que nem antigamente. As pessoas do interior, né? As pessoas, mas do que ele morreu? Morreu de repente. Morreu de repente. Ataque cardíaco, morreu de repente. Então precisa se cuidar. Controlar aquilo que você come, ter uma vida mais saudável. Fazer uma atividade física, diminuir o seu peso. Fazer uma coisa, a idade vai chegando, olha, tem jeito. Aí o que acontece? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Ataque cardíaco, AVC, tá certo? E aí vai, tá certo? Então, gente, esses novos valores foi para chamar a atenção da população para se cuidar mais. E também chamar a atenção dos profissionais de saúde para fazer um recurso de prevenção aos seus pacientes. Comentar com eles, falar com eles, né, de um processo preventivo. Porque é silencioso, você não sente nada, você sente um calor, você não sente nada. Mas existe uma oscilação da pressão arterial dentro de você. Sem falar na herança genética que você tem. Quantas pessoas aí têm herança genética, hereditária, de pai e de mãe que teve ataque cardíaco, sofreu o coração, sofreu um infarto, sofreu um AVC. Tá? Então, isso acontece muito, pessoal. Certo? Uma insuficiência cardíaca, um aneurisma, uma perda de visão por causa de pressão arterial. Precisa se cuidar, pô. Não é só come e deita no sofá e baba no travesseiro. Não, o que é isso? Se cuida, vocês são jovens ainda, hein? Se cuida, pô. Ficar fumando. Deixa de lado esse cigarro eletrônico, fumar. Que é isso, cara? Que é isso? Mano, cuida da sua saúde. Qual o principal tesouro que nós temos? Saúde. O resto a gente acerta, pô. Sem saúde você não tem ânimo para fazer nada. Sem saúde você faz o quê? Nada. Fica numa cama do hospital, fica numa cama em casa, não pode fazer nada. Então é a saúde, tá certo? Então esse foi o principal objetivo deles, exatamente, alerta a população e o médico orientar sobre um fator preventivo. Muito bem. Agora, como é que seria então uma pressão arterial normal? Normal. Abaixo de 12 por 8. Abaixo? Abaixo. Tá certo? Ou seja, abaixo de 120 por 80 ou 12 por 8, tá certo? Seria a pressão. 12 é a marca sistólica,
né? E 8 é a marca diastólica, né? Aquela pressão que nós já comentamos, aqueles movimentos do coração, dos batimentos que nós já comentamos, tá certo? Agora, o que seria um indivíduo pré-hipertenso? De pré-hipertensão? É um intervalo que existe de 12/8, tá certo? É um intervalo. Então, por exemplo, que intervalo? Seria 12/8. O 12 vai até 13,9. Ah, o 12 vai até 13,9 de um momento sistólico? Exatamente. Tá? E o 8 vai até 8,9 de movimento diastólico. Tá? Então é esse intervalo. Vamos repetir? Vamos. Pressão arterial, dor, ou seja, pré-hipertenso. A pressão normal abaixo de 12/8. Agora o pré-hipertenso vai do quê? De 12/8, tá certo? Até 13,9 a 8,9. Ou seja, 12 de sistólico vai até 13,9. E do diastólico de 8 vai até 8,9 de movimento diastólico. Esse intervalo que caracteriza, que marca o valor de referência para pré-hipertenso. Quanta gente não tinha 12/8 por aí? Quanta gente não tinha 12/8? Olha agora, pré-hipertenso. Abaixo disso, é normal. É difícil ter menos de 12/8. É difícil. O professor, eu sou hipertenso, eu tomo todo dia remédio. Eu tenho Tenolol, Igroton, essas coisas todas, tá certo? Né? Para mim dá uma marca de 12/8, 13/8, tá? Mas é o valor de referência hoje em dia que vai ser utilizado de acordo com as 3 sociedades brasileiras, tá certo? Agora, hipertensão, indivíduo hipertenso, seria do quê? Acima de 14/9. A 14/9. Então seria acima 14/9, tá bom? Então abaixo de 12/8, normalidade. Para hipertenso, o intervalo é de 12/8 até 13/9, tá certo? Ou e também 13,9 a 8,9, que nem o professor explicou, tá bom? Bom, a maioria das pessoas estão, hoje em dia, elas estão dentro da categoria nova, tá certo? De pré-hipertensão. E essa estratégia de pré-hipertensão, o recado é o seguinte, é para se cuidar sem medicação. Então hoje em dia, quem apresenta 12/8, ela pode fazer um controle de pressão para cair para menos, sem tomar remédio, tá certo? Reduzir o sal, né? Controle de peso, para fazer também, atividade física, acabar com o cigarro, o tabagismo, acompanhamento médico de vez em quando, tudo isso então dá para se fazer um controle para cair a pressão, que é pré-hipertensa e na marca de 12/8, tá certo? Agora, quais seriam aqueles principais fatores que podem influenciar a pressão arterial de uma pessoa? Tá? A força do sangue, tá certo? A força de contração do coração, a força que o coração se contrai, o volume de sangue que é bombeado pelo coração, tá? Resistência das artérias na parede dos vasos sanguíneos, tá? Então a resistência das artérias às paredes das veias dos vasos sanguíneos, isso também leva em consideração, tá? Envelhecimento, obesidade, vida sedentária, tá certo? Histórico familiar, tudo isso então leva a influenciar a pressão arterial, sem falar no emocional, né, pessoal? Emocional leva a uma alteração de pressão também, e muito. O estresse, a raiva, a ansiedade, tá certo? A ansiedade hoje é um fator fundamental. Quem que é ansioso hoje em dia? Hoje, para ser ansioso, não precisa ser muito, tá certo? Onde a adrenalina e o cortisol são soltos, tá certo? Nos vasos sanguíneos, mudando toda a pressão arterial, tá bom? Então a ansiedade tem um fator importante, tá bom? Então hoje, pessoal, você já sabe que mudou os valores da pressão arterial. Já sabe por quê, quais são os valores de referência, o que é uma pressão normal, o que é um valor de pré-hipertenso e que seria um valor normal de pressão arterial. Tá bom? Guarda isso, ok?
Muito bem, gente. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês, tá certo? Tudo de bom. Ah, deixa eu medir a minha pressão. Olha, gente, isso aqui, ó, é um digital. Ó, tá vendo? Eu vou medir aqui, ele aponta a pressão arterial e aponta também os batimentos cardíacos. Vamos ver. O professor vai medir aqui. Ó o barulho. Ah, ele está pressionando. Eu coloquei no pulso, em cima da artéria. Fica na posição certinha, na mesa. Ó o barulho. Batimento cardíaco. Ah. Vamos ver? Uhum. Olha. 14/10. Eu tô ferrado. 14/10. Tá? E isso porque eu tomo um remédio, hein? Tá? Ok? Muito bem, gente. Vamos se cuidar. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Um beijo do professor. E até lá, gente. Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários. Expanda a aula do professor, tá certo? Para os seus colegas e amigos aí. Beijo. Tchau, gente.